é que o Jair sabia do golpe? Tô chocada, gente. Vamos entender isso aqui, porque o Xandão liberou o processo pra todo mundo ler. E o Carlito Neto explicou pra gente muito bem isso. Eu quero trazer pra vocês essa história. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos ao meu canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia. Então esse canal aqui eu gosto de pensar um pouquinho e rir também, que tá, meu... Bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu tô aqui para analisar com vocês um trecho do relatório da Polícia Federal, que a gente já sabe que o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo, então qualquer pessoa pode acessar esse relatório. Ele tem cerca de 884 páginas, para ser bem específico, tá? Eu já li mais de 300 páginas, não li ele em uma ordem cronológica, porque tem informações que eu já conhecia, então fui pulando algumas coisas agora e fui colocando na minha lista de leitura aqui coisas mais importantes. Então eu tô do meio do relatório para frente, porque tem coisas do meio do relatório para trás que já era de conhecimento público por conta de fontes e informações que a gente tinha. Algumas informações novas surgiram ali, como a gente sabe, né? Tem um plano ali, por exemplo, de fuga do Bolsonaro, que foi montado em 2021 e que a gente viu que não foi colocado em prática em 2021, só foi colocado em prática em 30 de dezembro de 2022, quando ele fugiu para os Estados Unidos da América, que envolvia ali, inclusive, todo o papel do Bolsonaro, deixando evidente para você e para mim, inclusive, que a trama golpista do Bolsonaro não começou em julho de 2022 com aquela reunião. Ao contrário, no documento encontrado no computador do Mauro Cid, que foi criado em março de 2021, um PowerPoint, se tem ali informações de organização de um plano de fuga do Bolsonaro após o Bolsonaro atacar o STF, atacar o TSE e não cumprir o que ele chamava supostamente ali de medidas ilegais promovidas em tese pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vocês vão lembrar, inclusive, que em 2021, para ser específico, em setembro, Jair Bolsonaro fez aquele ato na Avenida Paulista com cerca de 1 milhão de pessoas, onde ele xinga o ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão lembrar, né? Aquele famoso Alexandre de Moraes, canalha, canalha, respeita o povo. E aí ele continua falando ali que não respeitará mais ordens emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, que não vai seguir isso, que não vai seguir aquilo, e fez todo aquele escarcéu que vocês vão lembrar aí, até que ele foi informado pelo Jorge Oliveira, se não me falha a memória, que o Alexandre de Moraes mandaria prender ele e mandaria prender o Carlos Bolsonaro. Bolsonaro se desesperou, começou a chorar, ligou pro Michel Temer, mandou o jatinho pegar Michel Temer desesperado para que Michel Temer fosse para Brasília, botar panos quentes em cima. Depois várias figuras confirmaram que essa história era verdadeira e o próprio ministro Gilmar Mendes, inclusive em outra oportunidade, contou em outro momento que o Bolsonaro também chorou na frente dele ali, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês pesquisem aí na internet o seguinte: Gilmar Mendes confirma que o Bolsonaro chorou, que ele vai contar uma outra história. E aí tem um fato importante que a gente precisa lembrar aqui, que o golpe estava sendo tramado, pelo menos até onde a gente tem informação, desde 2021 pelo menos. O plano de fuga que foi montado em março de 2021 foi montado... Tô rindo dessa história de falar dele chorar, não é porque eu acho que o homem não pode chorar, mas é porque ele quer tanto ser macho, entendeu? E todo mundo já viu ele chorar. Por quê? Porque você imaginou que depois do 7 de setembro, Bolsonaro iria pra cima de forma mais ferrenha do STF, quando... Só pra deixar claro, eu acho que o homem pode chorar, tá? À vontade. Ele recebeu informação que seria preso ele e os filhos, ele recuou, ficou com medo, e aí não deu tempo de colocar em prática o plano de fuga, que inclusive tinha até alguns elementos do meio militar ali adequados para esse plano, tanto que eles utilizam até algumas referências ali, né, RAF e LAF, né, se não me falha a memória, para falar sobre esse plano de fuga do Bolsonaro, e se tinha ali colocado em prática o que eles chamam de estratégia de extrodução do Bolsonaro do Brasil para se prevenir de caso de prisão. A gente viu que, como eu disse já, ele não foi utilizado em 2021, mas foi readequado e colocado em prática em 2022, no dia 30 de dezembro, quando ele foge para os Estados Unidos da América e de lá continua articulando o golpe. E aqui no relatório, na página 736, tem um ponto que me chama bastante atenção. Por quê? A Polícia Federal apreendeu o telefone do Bolsonaro, vocês vão lembrar, né? E no telefone do Bolsonaro tinha um contato salvo escrito o seguinte: Brig Pazini, que é o Maurício Panzini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica, que está na reserva desde 20 de abril de 2011, só que ocupou o cargo no governo Bolsonaro entre 1º de outubro de 2021 e 1º de janeiro de 2023. E aí, quando ele soube que o Bolsonaro ia para os Estados Unidos da América, né, quando colocaria em prática o plano de extrodução do Bolsonaro do Brasil, ele manda uma mensagem para o Bolsonaro às 15 horas e 2 minutos do dia 30 de dezembro. O Bolsonaro tinha mandado uma mensagem para ele às 11 da manhã, comentando o seguinte: 11 horas e 26 da manhã, o Bolsonaro mandou o contato pra ele e falou o seguinte: esse é meu telefone particular, Jair Bolsonaro. E aí mandou a mensagem pro Pazini. O Pazini comentou: espero não ter de devolver este celular funcional quando voltar ao Brasil. Estou na casa do meu filho em Clermont, a oeste de Orlando. Se for de seu interesse, gostaria de conversar contigo. Favor sinalizar quando possível. Só que aqui, meu amigo, acontece uma coisa que eu tenho visto sido divulgada em poucos lugares e que se tem dado pouca ênfase, que é o seguinte: o Bolsonaro foge, não passa a faixa pro Lula. O Lula toma posse no dia 1º de janeiro, e aí no dia 2 de janeiro, o Maurício Panzini manda 3 mensagens pro Bolsonaro.
A primeira mensagem ele manda no WhatsApp às 11 da manhã e o relatório da polícia traz o seguinte. No dia 2 de janeiro de 2023, às 11h20 da manhã, Panzini escreveu para Jair Bolsonaro 3 mensagens sequenciais. A primeira, enviada às 11 da manhã, dizia o seguinte: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Traduzindo, ele diz que recebeu as sugestões que a equipe do Bolsonaro teria mandado para um plano, que a polícia acredita que fosse o plano do golpe, porque vocês vão entender já já, e que se colocou em prática ali essas contribuições da equipe do Bolsonaro para fazer a readequação ao plano. Na sequência, ou em seguida, o Panzini comenta e encaminha para o Bolsonaro uma mensagem que ele alega ter recebido de um cara que tem o nome de Amir, que eu acredito que na verdade seria Almir, só que ele esqueceu de botar o R ou por uma falha de escrita do próprio aplicativo ali, ficou com o nome Amir, que eu acredito que seja o almirante Almir Garnier. E ele encaminha a mensagem que ele recebeu para o Almir Garnier com o seguinte trecho, tá? Do que o Almir teria mandado para ele. Bom dia, a minha tropa continua com sangue nos olhos. Detalhe, isso já é dia 2 de janeiro, 6 dias antes do 8 de janeiro de 2023, e o Bolsonaro já tinha deixado oficialmente o cargo de presidente da República, o Lula já tinha sido empossado junto com o Geraldo Alckmin e já estava atuando. E aí segue aqui o Panzini, tá? Bom dia, feliz ano novo. Conversa hoje com o Almir. Ele tinha encaminhado a conversa e falou, né? Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? 2 de janeiro, Bolsonaro nos Estados Unidos da América ainda articulava o golpe. O brigadeiro Panzini, inclusive, tinha conversado com o Mário Fernandes no dia 7 de dezembro também de 2022, onde o Mário Fernandes ali agradece o voluntarismo do brigadeiro, do major brigadeiro Mário Panzini, dizendo ali, inclusive, que se ele precisar de ajuda, o Felipe era o cara ideal, que era um cara que era voluntarioso, era um cara extremamente competente e que ele também estava à disposição e que agradecia, inclusive, ao brigadeiro pela resiliência na manutenção da busca desse objetivo aí. Esse Felipe, eu acredito que seria o Felipe G. Martins. E este objetivo aí, que a gente sabe, no dia 7 de dezembro, era o golpe de Estado que estava em curso, em tese. E aí, para deixar a situação mais complicada, conectando que o Bolsonaro sabia da trama golpista, mesmo fugindo para os Estados Unidos da América, não cessou, ao contrário, a fuga era uma das etapas do golpe de Estado para impedir que, se o golpe falhasse, ele fosse preso. Era uma maneira dele se proteger. E aí, no dia 4 de janeiro, 2 dias depois do Bolsonaro receber a mensagem do major brigadeiro Maurício Panzini, de que o Almir Garnier tinha dito pra ele que as tropas ainda estavam prontas e com sangue no olho. E o Maurício Panzini pergunta pro Bolsonaro se é pra desmobilizar a tropa ou se é pra deixar a tropa na rua, ainda em prontidão. O Bolsonaro, a gente não tem informação aqui, não se opôs. E aí o Mauro Cid Essa tropa que eles estão falando são os bolsominions? Eu tô acreditando que é isso, eu tô entendendo que é isso. Dando informações aqui com um rapaz chamado Sérgio, que vocês vão lembrar, né, que é o Sérgio Cavalieri. O Sérgio conversa com o Mauro Cid. Só lembrando que, assim, os bolsominions, eles estavam nessa época na frente de quartel e tal, né? E existe até aquela coisa, foi uma polêmica muito grande no antigo Twitter, né, no falecido Twitter, que assim, você não pode ficar acampado na frente de quartel, é contra a lei, tipo, você vai preso. E o exército foi muito ok com a galera acampando por tanto tempo lá. O seguinte, aí manda mensagem pra ele falando o seguinte: bom descanso aí, o Cid comenta, valeu, vamos ver o que vai acontecer. Ainda tem algo a acontecer? Pergunta o Sérgio pro Cid, e aí ri. O Cid manda uma mensagem que foi apagada e na sequência o Sérgio comenta, coisa boa ou coisa horrível? Interrogação, o Cid responde e apaga a mensagem. E aí o Sérgio comenta, bom. O Mauro Cid apagou a mensagem, a gente não sabe. E aí o Mauro Cid, respondendo o comentário sobre coisa boa ou coisa horrível, ele responde o seguinte: depende para quem. Para o Brasil é boa. O que isso quer dizer, Carlito? Isso aqui é 4 dias antes da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Isso quer dizer que Mauro Cid sabia muito mais do que ele delatou para a Polícia Federal. Isto quer dizer que Mário Fernandes teve um papel muito mais decisivo do que muita gente está tentando dizer. Bolsonaro tinha ciência de tudo e que não dá, em hipótese alguma, para excluir Bolsonaro das responsabilidades pelo que aconteceu depois da eleição, incluindo o ato do dia 12 de dezembro, o ato da véspera do Natal e o 8 de janeiro. Tudo isso está claro no relatório, com as conexões, inclusive. Outro fator que eu queria fazer uma observação aqui para vocês é que ele diz, ao responder uma mensagem ali que ele teria recebido do Bernardo Kister, né, encaminharam para ele uma postagem do Bernardo Kister ali dizendo que o exército iria oprimir o povo, né, nas manifestações, ou dando a entender algo do tipo, porque as postagens são meio confusas, né? E aí o Mauro Cid diz que se o exército sair dos quartéis é para aderir ao golpe, ou seja, ao 8 de janeiro. Por que o Mauro Cid sabia disso? Porque ele fazia parte da trama golpista. Tem muita gente questionando por que a PGR, por que o STF decidiram manter a delação premiada do Mauro Cid. Eu tenho uma resposta muito simples, tá?
O Mauro Cid complementou várias informações que não estão aqui. A gente já sabe que a Polícia Federal já mostrou disponibilidade em promover ali a produção de relatórios complementares. No próprio relatório de 884 páginas, tem várias citações de políticos aqui que não foram indiciados, mas que podem ser indiciados muito em breve também. Tá? E o que eu digo pra vocês aqui, meu amigo, é que hoje a minha única preocupação é o Bolsonaro fugir do Brasil. Por quê? Além de ele ter uma estrutura de apoio muito grande, quando você lê o relatório, tá na página 71, se não me falha a memória. Deixa eu ver se tá aqui na página 71 mesmo. Acho que tá na página 71, se não me falha a memória. Você vê claramente aqui que existiu sim um plano, deixa eu só colocar aqui, para que o Bolsonaro fugisse do Brasil e que esse plano, inclusive, aqui, ó, chamava-se RAF, né? E que este plano, página 71 em diante, gente. E que esse plano, inclusive, foi organizado para proteger o Bolsonaro, para que ele fugisse do Brasil lá em 2021. Não deu certo. Ele fugiu em 2022. Por isso que ele levou, inclusive, parte do dinheiro dele para os Estados Unidos, praticamente todo o dinheiro dele, né, para os Estados Unidos da América. Era a maneira de ele se preservar lá, supostamente. E tem outro fator aqui que me chama muita atenção, é que pelos elementos que são estabelecidos no Código de Processo Penal, no artigo 312, e pela gravidade das coisas que o Bolsonaro fez, para mim, já caberia tranquilamente o pedido de prisão preventiva contra Bolsonaro. Ele não vai ter o devido processo legal violado. Então a gente tá falando, mas aí se prender ele antes do devido processo... Ele não vai ter o devido processo legal violado. O que está acontecendo é que ele tem disseminado informações falsas, estimulado ataques às instituições, espalhado teorias criminosas, e isso preenche os requisitos estabelecidos no Código de Processo Penal do artigo 312, que fala sobre a prisão preventiva. Ele continuará podendo ter direito à presunção de inocência, contraditória e ampla defesa. Mas para assegurar a aplicação da lei penal e pela segurança, inclusive, da sociedade neste momento, o Bolsonaro precisa estar preso. A gente já sabe que o Dr. Paulo Gonet Branco só recebeu, se não me falha a memória, ontem, a denúncia encaminhada pelo ministro Alexandre de Moraes, o relatório encaminhado pelo ministro Alexandre de Moraes, que pode virar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. A gente já sabe também que a Procuradoria-Geral da República provavelmente vai juntar a denúncia em uma peça só, né? Tanto o caso da falsificação de cartão de vacinação, roubo das joias do Estado brasileiro e golpe de Estado, porque aparentemente estava tudo em um contexto só ali, no final das contas. E vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos dias. O que eu posso dizer pra vocês, meu amigo, é que a situação do Bolsonaro, lendo o relatório, é muito pior do que até nós talvez pensássemos. É muito pior. Porque tem muita coisa comprometedora aqui, que ele pode chorar, espernear, alegar que ele é perseguido, mas quando você lê o relatório, meu amigo, você vê que não tem perseguição nenhuma. Ao contrário, eu acho que tem até resiliência demais em não se mandar o Bolsonaro pra cadeia. Deixa aqui o seu comentário. Bom, é isso. Aí o Carlito, ele soltou também um outro vídeo muito interessante, que na verdade meio que complementa, que esse foi na TV Fórum e o outro ele fez no canal dele mesmo. Que eu acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada. No dia 2 de janeiro de 2023, já nos Estados Unidos da América, o tenente-coronel Mauro Cid mostrava uma preocupação ali com notícias do noticiário de política no Brasil, trazendo informação de que o ministro Alexandre de Moraes mandaria prender Bolsonaro e aliados por supostamente ter armado ali algum tipo de conduta entendida como ilegal. O Mauro Cid vai lá e manda uma mensagem pro general Teófilo, e o general diz que não se preocupe, que não aconteceria nada com o Mauro Cid. Neste mesmo contexto, a Polícia Federal encontrou no celular do Bolsonaro uma troca de mensagens entre ele e o Maurício Panzini Brandão, que estava salvo no telefone do celular do Bolsonaro com o seguinte nome, Brig Panzini. Para quem não sabe, o Panzini ele é major brigadeiro militar da Reserva da Aeronáutica desde 20 de abril de 2011. E ele manda uma mensagem pro Jair Messias Bolsonaro que mais uma vez comprova que o Bolsonaro sabia do golpe, armou o golpe, comandou o golpe e que a fuga dele para os Estados Unidos da América, como a gente mostrou inclusive no vídeo anterior aqui no canal, era uma parte importante de uma das etapas do golpe. Por quê? Porque existia a possibilidade de o Bolsonaro não conseguir colocar em prática em 100% o golpe de Estado e por conta disso ele poderia ser preso. E aí os militares montaram um plano estratégico para que o Bolsonaro não fosse preso e conseguisse se evadir do Brasil. Inclusive a gente vai lembrar que ele levou até quantias financeiras que ele tinha lá para fora justamente para tentar se blindar e se proteger financeiramente quando estivesse fora do Brasil também. Mas olha o que diz o material aqui do relatório da Polícia Federal. No contexto lá que eu expliquei pra vocês que o Mauro Cid teria ligado para o general Teófilo, né, pra poder falar ali que tá preocupado em relação àquelas notícias, o general falou pra ele, não se preocupe, Cid, nada acontecerá com você. E neste contexto da expectativa de ocorrência de um evento que desencadeasse o retorno do ex-presidente ao poder, a análise do telefone celular, apreendido em poder de Jair Bolsonaro, identificou a mensagem do contato Big Prazini, e aí tem um telefone pertencente ao Major Brigadeiro Maurício Panzini Brandão. Olha o teor da conversa que a gente vai ver aqui mais pra frente, ó. Tá aqui, ó. Às 15h02 do dia 30 de dezembro, o Major Panzini manda pro Bolsonaro o seguinte: estou na casa do meu filho, em Clemont, oeste de Orlando. Se for do seu interesse, gostaria de conversar contigo. Favor sinalizar quando possível. Tá ali, certo? Mandou a mensagem pro Bolsonaro.
E aqui tá a prova da mensagem, ó. No dia 2 de janeiro, 11h20 da manhã de 2023, tá? Panzini escreveu para Jair Bolsonaro 3 mensagens sequenciais. A primeira, enviada às 11h, diz o seguinte: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que seja implementado. Traduzindo, a equipe do Bolsonaro, e isso incluía provavelmente o Mauro Cid e outras figuras, né, que a gente tem visto sendo citadas no relatório, o Marcelo Câmara, supostamente o Fábio Van Garten também, o brigadeiro, o major brigadeiro da reserva confessa, olha, a gente ajustou os planos de acordo com os interesses da sua equipe. E aí segue. Em seguida, Panzini encaminhou uma mensagem que afirma ter registrado em uma conversa com uma pessoa chamada Amir. E aqui eu acredito que foi Almir Garnier, acho que foi um erro de escrita. Bom dia, a minha tropa, continua com sangue nos olhos. Em seguida, envia emojis ali, como vocês estão vendo. Menos de 2 minutos depois, chama a atenção a mensagem enviada por Panzini, em que ele afirma que conversou com uma pessoa chamada Almir e pergunta ao ex-presidente Jair Bolsonaro: desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? A mensagem não deixa dúvidas da expectativa dos golpistas da ocorrência de um evento que servisse como ignição para um golpe de Estado que trouxesse Jair Bolsonaro de volta ao poder. Tal fato quase ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023. E detalhe, em mensagens ali, em páginas anteriores, dá pra ver também que o general Mário Fernandes atuava em coordenação com pessoas que estavam na frente dos quartéis generais, com influenciadores, entre eles o cara que é dono da página República de Curitiba, o Paulo Generoso, o pessoal do canal Hipócritas, inclusive, e até o que deveria ser colocado nas faixas, meus amigos, que vocês viram aí em várias manifestações golpistas. Depois do dia 30 de outubro de 2022, né, da eleição, foi montada também por sugestão do general Mário Fernandes, em tese, com conhecimento do Bolsonaro. O que a polícia consegue comprovar aqui, Carlito? A polícia consegue comprovar que o Bolsonaro tinha ciência de tudo. Tá aqui a troca de mensagem, ó. O plano foi complementado com as contribuições de sua equipe, aguardamos na esperança de que seja implementado. Bom dia, a minha tropa, ali a mensagem encaminhada do Almir Garnier, né? E aqui em outro trecho, o general Mário Fernandes conversa com o major brigadeiro Panzini. Tá aqui, ele tá escrito ali professor Panzini, por quê? Panzini, porque ele era professor do ITA. Por isso que ele salvou ali como professor Panzini. Aí tá aqui, ó. Força, brigadeiro. O senhor me desculpe, eu só consegui olhar sua mensagem agora, entre 18h15 e 18h20. Vou ler daqui porque aqui tá ruim de eu ler porque tá muito pequeno. O Felipe é um cara espetacular. Eu lhe mandei aí um áudio. O Paulo Bernardo não pôde participar. Eu ainda vou conversar com ele. E aí, se ele se predispor a ajudar, eu já informo ao senhor, ok? Mas eu acredito que o Felipe, acho que a referência aqui é o Felipe G. Martins, né? Vai ajudar e vai ajudar muito. É um cara voluntarioso, extremamente competente e eu sigo à disposição. É só o senhor me acionar. Um grande abraço mais uma vez, parabéns pela resiliência, pelo trabalho competente, brigadeiro. E pela resiliência na manutenção da busca desse objetivo aí. Isso aqui ainda é no ano anterior, né? Tá aqui, ó. A data é no dia 7 de dezembro, tá? E é o que acontece. Conforme descrito no tópico 7, os indícios de que o grupo criminoso tinha ciência de que uma ação estava por vir ficou evidenciado em uma troca de mensagens entre Mauro Cid e Sérgio Cavalieri no dia 4 de janeiro de 2023, ou seja, 2 dias depois do Bolsonaro ser informado pelo brigadeiro ali, Panzini, que as tropas do Almir Garnier ainda estavam à disposição do Bolsonaro, já estavam prontas, inclusive, com sangue no olho. O Bolsonaro conversa com o Sérgio Cavalcante e o Sérgio Cavalcante pergunta pra ele aqui na mensagem, só pra vocês verem, ó. Bom descanso aí, valeu. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, o Mauro Cid falando, né? E aí ele pergunta, o Sérgio pergunta, ainda tem algo pra acontecer? Aí ele ri, o Mauro Cid mandou 2 mensagens que foram apagadas, né? O Sérgio responde, coisa boa, horrível. Aí acho que o Mauro comentou aqui, e aí ele apagou e o cara botou que era bom. E aí o que é? Depende pra quem. Para o Brasil é boa, diz Mauro Cid. E aí depois a gente vai ver que a esposa do Cid começa a mandar fotos ali com algumas postagens. E o próprio Cid diz que dessa vez, se o exército sair pra rua, é para apoiar o golpe de Estado. Meu amigo e minha amiga, você que ainda é essa altura do campeonato, cai na narrativa de que o Bolsonaro é inocente, não dá nem pra dizer mais que é só lavagem cerebral, porque acho que chega um momento que a pessoa precisa buscar ajuda profissional. Aqui você não tá inventando troca de mensagem, você não tá inventando prova, você tá colocando na íntegra o que aconteceu aqui. E tá claro que o Bolsonaro sabia, coordenou e participou. Só pra vocês terem noção aqui, ó, em páginas mais acima, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, em páginas mais acima, na página acho que 689, por aí, aqui é o papel dos influenciadores, tá? Tá aqui no documento. O papel dos influenciadores que participaram, dialogando inclusive diretamente com o Mauro Cid, falando ali, botar as pessoas na rua, mensagens postadas em redes sociais pra estimular o ódio ali contra os ministros do STF. Não fizeram isso de graça, né? Obviamente, ninguém acredita que fizeram isso de graça, né? Por isso que eu falo, esses influenciadores de direita, eles são pagos. Eles são pagos, veja bem isso daí.
e o TSE. Aí tem aqui as trocas de mensagens com os membros do canal Hipócritas e Bolsonaro. Tem aqui ações organizadas pelos membros do Hipócritas em acordo ali com o que o próprio Mário Fernandes trazia. Tá tudo aqui no relatório da polícia, tá? Eu li já mais ou menos umas 300 páginas. Eu não li tudo, tá? Não fiz um vídeo, inclusive, único ainda, porque é muita coisa, não dá pra fazer um vídeo único sobre isso aqui. É muita informação, então não dá pra fazer um vídeo único sobre isso. E olha o que é interessante que eu quero trazer pra vocês aqui, ó. É que o Mário Fernandes, tá? Ele organiza aqui, ó. Olha o que o Mário Fernandes fez aqui, ó. Ele junto com outra figura, né? Esse rapazinho aqui, ó. Que é o coronel Robert, que é da assessoria de um certo ministro aí, que vocês devem saber quem é, né? O Ministério de Segurança Institucional, pelo que eu, se eu não me engano, acho que era ligado ao general Augusto Heleno, que era o GSI. Ele mostra aqui os materiais que foram feitos, ó. E aqui, inclusive, ó, o material que deveria ser enviado pros manifestantes, né? O que é que eles deveriam utilizar, o que é que deveria ter nas faixas, como as faixas deveriam estar escritas, tá? Todo o material organizado, feito aqui, inclusive, para estimular o golpe. Inclusive, o próprio Mário Fernandes Que espontâneo, né? agradece aqui, tá? Isso aqui tá aqui, o movimento que não foi, diferente do que muita gente diz, não foi orgânico, não foram tiozinhos e tiazinhas meramente. Foi um movimento encabeçado pelas Forças Armadas, pelo menos por alguns membros das Forças Armadas, que pretendiam dar um golpe de Estado, sim. Essa balela de que não foi organizado é uma grande mentira. Lembra você que se você quiser colaborar com o meu trabalho, aqui tem o nosso Pix através desse QR Code, você pode apontar o celular para esse QR Code. Isso, valeu, Carlito explicou pra gente tudo. E é o seguinte, gente, eu acho que eles abriram esse processo justamente pra todo mundo ver mesmo, pra colocar o Bolsonaro na cadeia e não ter aquela coisa de falar, ah, mas o Lula também foi solto. O Lula foi solto porque, né, não conseguiram achar uma prova. Então está na hora do Jair ir embora, gente. Já tá na hora do Jair ir pra cadeia. Eu fico por aqui, meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a escrever uma piada, eu tenho um curso online na Hotmart, o link tá na descrição.